Estamos de volta, pessoal. Vamos falar hoje sobre Elohim e El na Bíblia. É um tema interessante, né, porque está presente na Bíblia e são termos que não encontramos assim tão facilmente dentro da Bíblia quando pegamos assim qualquer tradução. É preciso assim, um estudo maior. Essas palavras vêm do hebraico, a língua original em que foi escrito o Velho Testamento. É claro que sabemos também que parte dos livros da Bíblia também foi escrito no aramaico, né? Só não foi exclusivamente no hebraico. Né? Elohim aparece no texto original da Bíblia logo nos primeiros versículos. Por exemplo, a expressão no princípio Deus criou os céus e a terra, aquele Deus ali, que os tradutores traduzem por Deus, com inicial maiúscula e no singular, é Elohim. Assim, no texto original, assim, seria, na verdade, traduzido dessa forma. No princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Era assim que os hebreus primitivos tinham suas lendas, e não como Deus criou os céus e a terra. Essa aí é a adaptação que foi feita pelos rabinos, lá por volta do ano 500, outros botam por volta do ano 700 a 300 a.C., quando eles firmaram o seu monoteísmo. El, quando traduzido para o nosso idioma, é vertido como Deus, poderoso, valente e outros adjetivos com o mesmo teor. Elohim é o plural da palavra El, quando traduzido passa para o nosso idioma como deuses. Isso é Elohim. Os contos hebreus apontam para uma época em que os hebreus eram um povo politeísta. Ou seja, adoravam inúmeros e vários deuses. Os crentes ou cristãos não se dão conta disso, porque os escritores do Velho Testamento misturaram contos da época em que seu povo eram idólatras com textos que os escritores monoteístas inventaram e acrescentaram aos contos antigos. Por isso que quando lemos o texto linearmente, achamos que os hebreus sempre foram monoteístas, sendo que o motivo do politeísmo se daria por alguns terem se desviados. Os cristãos, né, eles leem a Bíblia, aí vem lá os hebreus adorando vários deuses, mas quando eles fazem isso, vem o Deus hebreu, que se coloca como Deus verdadeiro, diz que eles estão errados, que devem adorar somente a ele. Então, toda essa simulação no texto, aí quem não tem conhecimento aprende nas igrejas, né? Toda essa forma de ler a Bíblia, aí quando vão pegar a Bíblia só entendem ela dessa forma. Só que quando o texto mostra os hebreus adorando vários deuses, na realidade o texto está mostrando a realidade que os hebreus eram no passado. Essa ideia de aparecer um Deus lá impondo a obrigatoriedade deles adorarem somente a ele é uma coisa tardia, recente, criada pós-exílio babilônico, muitos afirmam. Os hebreus, como os demais povos daquela época, eram politeístas. Não tinham como eles serem monoteístas. Era praxe, era moda. É como você hoje. Quem hoje não quer imitar os costumes os, dos americanos, né? Por quê? Seguir a moda dos americanos é ter estilo, né? É não estar, vamos dizer, é não ser um antiquado. Então os hebreus seguiram a moda que os povos tinham. Qual era a moda? Ser politeísta. Não tinha outra moda. Pois que quando lemos o texto linearmente, achamos que os hebreus sempre foram monoteístas, sendo que o motivo do politeísmo
se daria por alguns terem se desviado. Essa é a ideia que o escritor quer passar. O politeísmo era uma consequência em virtude do desvio, ou como outros chamam de apostasia, né? Mas que sempre eles foram os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó e Noé, Sete, que dizem que foi ele, que Abraão vem pela descendência de Sete, que era um homem justo, né? Aquela conversa toda. Todos politeístas, todos. Josué lá no capítulo final fala que todos os descendentes, os parentes de Abraão eram politeístas. Até no texto do Corão, o Alcorão prova que Abraão era politeísta. Seu pai era politeísta. Abraão morava em terras politeístas. Como é que ele seria monoteísta? Sempre foi politeísta. Como é que um filho de um politeísta ia pregar para seu filho o monoteísmo? Conversa furada. Vocês sabem que Abraão era um politeísta das terras da Mesopotâmia. Desculpa, eu pulei essa parte aqui, né? Me empolguei e esqueci. Entretanto, isso é só a aparência que os escritores queriam dar aos seus textos. Eles que criaram essa atmosfera de monoteísmo, mesmo na época dos hebreus antigos. Vocês sabem que Abraão era um politeísta. Adorava vários deuses. Seu pai era politeísta. Seus tios eram politeístas. Ou seja, toda a parentela de Abraão era politeísta. A lenda diz que Abraão veio dessas terras, de Ur, dos caldeus. A lenda da Bíblia, na Bíblia, coloca Abraão como sendo originário de lá da terra mesopotâmica, na cidade de Ur dos caldeus. Todo mundo sabe que a Bíblia apresenta todos os povos, com exceção de Israel, como pagãos e adoradores de deuses. Essa a atmosfera ou a ambientação que os escritores fizeram na Bíblia. Eles separaram dois povos. Os povos pagãos de um lado e os povos adoradores de Javé ou de Jeová de outro. Essa é a divisão que há na Bíblia, no Velho Testamento. A divisão de dois povos. Os que adoravam supostamente o Deus Jeová, o Deus hebreu, e os povos que adoravam os outros deuses, vários deuses, os pagãos. O termo hebreu começa com Abraão. Antes, isso tudo na lenda. Antes dele, segundo a Bíblia, não havia ninguém conhecido como hebreu. E é óbvio, né? Se Abraão, se as terras dos cananeus não tinha nenhum hebreu por lá, isso na lenda, não havia nenhum hebreu por lá nas terras de Canaã. Abraão é o primeiro que sai de Ur, dos caldeus, e adentra nessas terras. E quando chega nessas terras, passa um período de tempo que ele assume, ou os povos de lá começam a chamar ele de Abraão o hebreu. Também explicam que o termo hebreu viria de um descendente comum deles, que era Eber. Hebreu derivou do termo Eber. Pois bem, não havia ninguém conhecido como hebreu na terra dos cananeus. Não havia hebreu nenhum. Não havia nenhum adorador de Jeová. Tanto que Jeová foi buscar, segundo a lenda, um homem lá de Ur para o adorar nas terras de Canaã, que era Abraão. Então, adorador nenhum de Jeová, segundo a lenda, havia em Canaã. E é com esse Abraão que Jeová, segundo a lenda, cria o monoteísmo, ou seja, antes de Abraão só existia politeísmo lá em Canaã. E no mundo inteiro, é lógico. Entre aspas. Querendo se aprofundar na lenda de Abraão, é só procurar, e fiz um texto só falando dele. Na verdade, não é um texto. Eu falo de texto porque eu postei lá no Facebook. Mas vou transformar o texto no vídeo. Falarei sobre Abraão segundo a lenda da Bíblia, né? Vou provar também aquela história do pastor Rodrigo Silva, né, que os cristãos costumam exaltar tanto, porque ele é arqueólogo,
Aí tudo que ele fala, os cristãos acreditam. Nesse texto eu vou provar uma das mentiras dele, que ele disse que as terras dos cananeus não eram dos cananeus, e sim era de Abraão e dos seus descendentes, que eles compraram as terras. Isso é mentira, isso não é verdade. Nenhum arqueólogo sério e responsável fala uma besteira dessa. Isso é coisa de crente que vai para a universidade para pegar um diploma, né? E a partir desse diploma se auto tentar dar credenciais a alguém para ele começar a falar um monte de bobagem e as pessoas acreditarem. Ah, não, ele é um doutor, não, ele é um estudado, ele sabe o que está falando, mas é só conversa. Muitas das explicações desse arqueólogo, quando você vai para o texto, estou falando do texto bíblico, o texto, a própria Bíblia desmente ele. Sem falar arqueologia, porque você não vai ver arqueólogo nenhum falando uma bobagem dessa, dizer que as terras dos cananeus foram compradas pelos hebreus. Não existe isso. Agora, qual é a finalidade dele quando ele fala isso? É tentar justificar os assassinatos que os hebreus cometeram na tomada dessas terras, dentro da lenda, é claro. Que os hebreus sempre foram cananeus. Eles não tomaram nada. Eram todos cananeus que moravam naquela mesma região. Pois bem, quando Abraão entra em Canaã, ele é um estrangeiro peregrino. Abraão não fala a língua desses povos. Isso mesmo se ele veio de terras estrangeiras. Como é que ele entra em uma outra terra estrangeira e vai estar falando com os povos na maior naturalidade? Embora houvesse um idioma comum, né? Dizem que havia um idioma comum entre aqueles povos. Mas ainda assim, essa língua, se houvesse uma língua comum, essa língua comum deveria ser falada não entre os povos em geral, mas sim entre os mais destacados, um general, um rei, algo do tipo. Agora o povo comum está falando várias línguas de outros povos, conversa furada. Mentira. Abraão não fala a língua desses povos. Isso é muito óbvio. É óbvio também que nenhum estrangeiro entra numa terra estrangeira e vai impor aos moradores daquele local seu estilo de vida e sua língua. Está entendendo? Existe isso. Você chegar, um americano chegar aqui, entrar, né, em terras brasileiras e agora traz seu costume aqui e agora quer impor para os outros, para os brasileiros, esse costume dele. Existe isso. Assim podemos dizer que o idioma de Abraão, depois de 80 anos por aquelas terras, porque a Bíblia fala que ele ficou peregrinando nas terras dos cananeus por 80 anos. Entrou com aproximadamente 80 anos, morreu depois com mais uns seus 80 anos, há cento e poucos anos. Outra mentira, né? O pessoal viver mais de 100 anos, 170 e poucos anos que Abraão viveu, numa época em que as pessoas, é sabido que no máximo o normal é viver 35, 50, 60 anos, estourando 80. Era a exceção os que passavam. Era uma exceção. E os hebreus colocaram em suas lendas como uma exclusividade dos hebreus viverem tantos anos. E o texto mesmo, quando você vai olhar os textos, ele desmente essa realidade. O texto fala que eles estavam velhos. Abraão mesmo é falado que ele estava velho. Estava velho e ele se sentia velho. Então, essa história de dizer que ele viveu não sei quantos anos, seus pais também viveram não sei quantos anos, é tudo conversa de um ou outro escritor que colocou na lenda. Sem falar que era comum as lendas sempre esticarem os anos de vida de seus personagens lendários. Os hebreus seguiam a mesma praxe dos povos antigos.
escrever suas lendas e esticar a idade de seus personagens principais. Estrangeiros se moldam às condições do local em que se alojam. Ele não vem aqui, entra e vai impor a sua maneira de ser. Ele não, ele tem que se adaptar às regras do local em que ele se encontra. Ele vai ter de aprender até a língua local, se quiser ficar. Concluímos dessa forma que o idioma desenvolvido por Abraão e sua prole era o mesmo que os dos povos de Canaã. Isso nós estamos trabalhando na ideia de que essa situação ocorreu, que Abraão veio realmente de terras estrangeiras e adentrou em Canaã. Então ele teve que fazer toda essa adaptação, a adotar a língua local, os costumes locais, entendeu? Como todo e qualquer estrangeiro fazia ou faz. Ou seja, o hebraico nada mais é que um idioma derivado do cananeu, entendeu? Abraão era estrangeiro, chegou, passou 80 anos, se veio com algum idioma diferente daquela região, ele teve que adaptar o seu idioma ou aprender o idioma local, entendeu? Mas a arqueologia diz que, na verdade, que o cananeu e o hebraico eram línguas irmãs. Eram muito parecidas, diferenciavam em muito pouquíssimos casos. Era similar ao nosso português, o português que nós falamos do brasileiro, o português do Brasil, o português de Portugal. Então, é um idioma só, mas existe uma forma de falar um pouquinho diferente, algumas palavras já mudam de sentido. Bem assim é o cananeu e o hebraico. É impossível que um homem estrangeiro adentre em terras estranhas e imponha seu costume e suas regras. Seu idioma original, os moradores que agora lhe cercam. Isso é impossível. E outra, a história é tão mentirosa. Por exemplo, Abraão, suponhamos que ele se tornou monoteísta, aí entra em terras pagãs, em terra que todo mundo adora vários deuses, e ele agora vem aqui impõe sua regra de monoteísmo. Faz isso tem sentido? Naquela época que tudo se resolvia à base de espadas e facadas e facões, ele perdia logo a cabecinha rapidinho. Vem com uma história de Deus monoteísta, aí a lenda diz que ele, em todo lugar que chegava, levantava um templo em adoração a esse Deus único. Conversa furada. Ele perdia logo a cabeça se isso aí fosse real. Como é que alguém entra na terra dos outros e quer impor um costume que ninguém segue? Desmoralizando os deuses dos outros, da localidade em que ele se encontra. Pare, que mentira. A mentira é tão grande que ele entra como estrangeiro, ele Ló, e fica selecionando terras onde vai ficar, numa terra onde quem era o governante eram os reis. Vê se tem sentido um negócio desse. O cara chegar em terras, ficar mandando nas terras dos reis, escolhendo onde é que vai ficar, no relato lá de quando ele e Ló se desentende, porque tinham muitos rebanhos, muitos escravos, tal, e que as terras estavam muito pequenas para eles. Aí um resolve ir para a direita, outro para a esquerda, tal, como se eles fossem dono daquele local. Estrangeiro, peregrino, sem dono, não eram dono de nada, impondo suas leis, os seus costumes, suas ideias e suas preferências aos povos locais. Se tem sentido isso? Sim. O quê? Essa questão que eu falei. Talvez você pergunte alguma referência para que possamos reforçar essa afirmação de que o hebraico e o cananeu eram línguas similares, ou mesmo, podemos dizer, eram a mesma coisa? Sim, há essa referência. Na própria Bíblia nós encontramos. Ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 19. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã. Isso é uma profecia do Deus hebreu, dizendo que naquele dia, no dia de Jeová, o pessoal fala que naquele dia, acho que é o dia de ajustamento de contas de Jeová e os perversos, tal, tudo conversa furada. Falarão a língua de Canaã. Então todos os povos nas 5 cidades do Egito falariam a língua de Canaã. Veja que a profecia
não é nem para nossos dias, porque fala explicitamente, na cidade do Egito, que haveria 5 cidades que falariam a língua de Canaã. A língua de Canaã é a língua dos cananeus, é claro. E jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos, ou seja, essas 5 cidades iam adotar a língua de Canaã. Agora, por que o Deus hebreu ia pedir logo que os povos, que essas 5 cidades falassem a língua de Canaã? E essas cidades iam jurar lealdade ao Deus dos Exércitos, ao Deus Jeová. Os egípcios iam se tornar adoradores de Jeová. Iam adotar o Deus hebreu como seus. Agora você se pergunte, em que época isso aconteceu? Quando foi que cidades do Egito adoraram o Deus Jeová? Nunca. Nem no passado e nem hoje. Primeiro que não existe nem mais língua de Canaã. Ou seja, uma profecia furada, inventada pelos hebreus. Essa profecia nunca se cumpriu e nem se cumprirá. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Uma dessas cidades aí será chamada Cidade do Sol. Isaías 19, 18. Essa é uma versão bíblica que fala dessa profecia de Jeová. Eles falariam a língua de Canaã. Agora veja essa outra passagem para você ver. A passagem acima é uma das pragas de Javé contra o Egito. Nela ele diz que o Egito passaria a falar o idioma de Canaã. Nesse tempo haverá 5 cidades do Egito que tomarão a decisão de seguir o Senhor dos Exércitos Celestiais e começarão até a falar a língua dos hebreus. Uma delas será chamada Cidade de Destruição. Você vê como as traduções vão variando, né? A primeira diz que seria chamada Cidade do Sol. Essa já diz que vai ser uma cidade de destruição. E o mais interessante ali, agora ele fala que essas 5 cidades egípcias falariam a língua dos hebreus, enquanto que a outra anterior falou que eles falariam a língua de Canaã. Agora, essa mesma passagem, porém, numa outra versão bíblica, é dito que Javé faria com que o Egito falasse a língua dos hebreus. Entenderam o que as versões querem, no final, querem dizer? Quando nós analisamos em paralelo, simplesmente que o idioma cananeu era o mesmo que o hebreu. Tanto fazia os egípcios falarem cananeu ou hebraico, pois ambos eram idiomas semelhantes, eram idiomas irmãos. Sem falar que temos ainda as declarações dentro do texto bíblico de que povos pagãos que habitavam em Canaã, como Edom, Moabe, Amon, Midian, eram povos irmãos de Israel. Eles dizem lá dentro dos seus contos que esses povos eram povos irmãos. Como é que você tem irmãos? Dizem que esses povos são estrangeiros. Como é que esses povos são estrangeiros? Têm costumes diferentes se vocês são irmãos. Entenderam? Como a mentira vai se desfazendo quando você analisa com seriedade, sem esse fanatismo religioso e moldado que nos ensinaram nas igrejas, que o cristão ele segue um padrão de interpretação. Eu chamo de interpretação linear. Eles não olham para os lados como leem a Bíblia. Só segue um roteiro. De Jeová é bom, os povos lá das terras eram politeístas, pagãos, imprestáveis e imorais. Jeová é bom, os hebreus eram bons, eram pessoas justas, erravam, mas eram adoradores verdadeiros de Jeová. É esse padrão que eles querem, com base nesse padrão que eles querem ler a Bíblia. Ou seja, já se autoprogramam para interpretar um livro. Portanto, o idioma hebreu nada mais é que um ramo do cananeu. O idioma hebreu, segundo o que extraímos das páginas da Bíblia, é produto ou um derivativo da língua cananeia. Talvez você esteja se perguntando, mas o que tem isso a ver com El e Elohim? Tem muito. Por exemplo, quando os rabinos, por exemplo, falam que Elohim significa Deus no singular, ou deuses, e Deus no singular, quando se referir a Javé, isso prova que isso é mentira.
Porque os idiomas, o hebraico vem do cananeu, são originários do cananeu. E no cananeu não tinha nada disso, entendeu? Tem muito a ver, sobretudo para desmentir um monte de crentes mentirosos ou desinformados que não sabem interpretar textos. Os cristãos dizem que Elohim significa deuses e Deus, só que isso não é verdade. A palavra Elohim sempre significou deuses e não Deus, como os cristãos afirmam e aparentemente parece sugerir algumas passagens. Sugerir, não é o que é. Bíblicas que foram manipuladas. Como disse, os contos bíblicos apontavam para uma época em que os hebreus adoravam vários Elohim. Ou seja, os hebreus adoravam vários deuses. As histórias dos hebreus não apareciam os hebreus adorando um deus, mas muitos deuses. Então, os escritores monoteístas e tardios modificaram o significado de Elohim para que este passasse a significar Deus. Para o nosso idioma é Deus com letra maiúscula, a diferenciar dos deuses pagãos. E para eles criar aquela simulação literária de que Elohim significa Deus no singular, quando significa qualidade de Deus. Eu fiz um texto que fala também essa questão, de que Elohim significa Deus, Deus no plural, deuses no plural, né? E às vezes é traduzido como, embora seja uma palavra plural, é traduzido como Deus no singular, mas não dando a ideia de pluralidade e de número, mas sim dando a ideia de qualidade, entendeu? A qualidade de ser Deus. Eu explico em um outro vídeo essa questão. Mas seguindo essa interpretação que eles fizeram, dessa invenção que eles fizeram, né? E de dizer que Elohim significa Deus no singular. Eles deram o mesmo significado de El a Elohim. Ou seja, você pode usar El, que é Deus, ou Elohim, como Deus. Mas isso tudo para esconder seu passado idólatra, seu passado de politeísmo. Por isso que em Gênesis aparece Javé falando no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na realidade, Javé ali está falando com outros deuses. Os cristãos inventam, dizem que, não, Javé ali está falando com os anjos. Está falando que os anjos, que façamos o homem a nossa imagem. Mas quando Javé fala façamos o homem a nossa imagem, não é simplesmente uma participação simbólica. Não, essas pessoas que iam participar na criação do homem, iam fazer, juntamente com Javé, esse homem. Ia pegar no batente. Não é simplesmente ficar como agentes visionários da ação de Javé fazer, entendeu? Esses agentes também iam participar na criação, iam atuar na criação desse homem. E esse Elohim eram deuses que estavam ao lado de Javé, entendeu? Que já não era nem Javé, na verdade tudo indica, era o deus El, entendeu? Eles colocaram Javé e transformaram os outros deuses, eles transformaram em anjos. O texto bíblico você vai ver, o Velho Testamento, você vai ver a presença de anjos a serviço de Javé. Só que a cultura dos cananeus dizia que haviam deuses. E existia o deus do panteão, o deus maior, que era El, e vários deuses. E esses deuses, eles agiam como no papel de anjos, eram mensageiros, entendeu? Desculpe. Então os hebreus, astutamente, eu digo os hebreus monoteístas, transformaram o Deus que eles queriam adorar como sendo verdadeiro. Excluíram El, colocaram Javé como Deus principal. E os demais deuses, que só existiam deuses, eles converteram em anjos. Passaram a chamar aqueles deuses de anjos. Entenderam? Sim, então, na realidade, o texto originário dizia apontar que, no princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Ou, no maior das possibilidades, era, no princípio,
El criou os céus e a terra. O deus El é lá nos achados de Ugarit, cidade da Síria, dizia que Deus El era conhecido como o Deus criador dos céus e da terra, como o Pai Supremo, o Deus Todo-Poderoso, entenderam? Por isso que em Gênesis aparece Javé falando no plural. Façamos o homem à nossa imagem, semelhança. E quando o homem peca, ele diz que já que o homem se tornou como um de nós, ou seja, o Deus que está ali falando, diz que o homem se tornou como os deuses que estavam ali presentes na criação. Esse texto foi modificado e onde aparece deuses, os escritores introduziram Deus inicial maiúscula. Os escritores criaram a regra em que, quando aparecesse deuses, Elohim, e eles quisessem dar a entender a presença de Javé, passaram a traduzir por Deus em inicial maiúscula e colocavam os verbos e demais termos em sua referência no singular. Já falei isso em outro vídeo, se não me engano. Quando aparecia El, eles traduziam como Deus, ou maiúsculo ou minúsculo. Isso eu estou dizendo na tradução no nosso idioma, português, porque no originário hebraico não existe a diferenciação de Deus em maiúsculo e Deus em minúsculo. Elohim é Elohim e El é El. Quando eu digo que eles traduziram Deus em maiúsculo ou Deus em minúsculo, estou falando do hebraico para o português, pois no hebraico, como disse, não há diferenciação de letras maiúsculas ou de minúsculas. É o contexto que vai dizer se o escritor está falando de deuses pagãos ou do Deus adotado pelos escritores monoteístas. Isso explica, por exemplo, o motivo de vários personagens pagãos aparecerem adorando ou reconhecendo como Deus Javé. Entendeu? Isso explica tudo, essa sistemática que nós encontramos na Bíblia. Pagãos aparecerem como se reconhecessem ou adorassem Javé. Como se, tem no caso de Abraão, quando chegou lá e conversou com o faraó fala de um Deus lá, ou de um Senhor lá, e a ideia que o texto passa é que esse Senhor fosse Javé, Jeová. Só que não é. É o caso de Melquisedeque, que fala do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. A ideia também, o texto quer passar para nós a ideia de que esse Deus Supremo, esse Deus Altíssimo, era o Deus do monoteísmo criado pelos judeus, e não era. O caso de Jetro, que era sogro de Arão, ou sogro de Moisés, um midianita, que nós sabemos que era um povo pagão. Lá eles fazem uma simulação para entender que Jetro também adorava Javé, e não é, isso não é verdade. Então são várias situações que aparecem pagãos se referindo a Javé como sendo seu Deus, só que isso não é verdade. O contexto desmente, a realidade desmente, a realidade da época desmente, a época supostamente que eles citam, né, nos textos. Explica também, por exemplo, por que os reis israelitas eram adoradores de vários deuses. Isso explica porque você vai ver vários reis israelitas sendo acusados de politeísmo, como se estivessem se desviando, não tivessem seguido os deuses de seus antepassados, como o de Davi. Aí acusa Salomão de ter se desviado, de ter ido adorar os deuses das suas mulheres. Isso tudo é mentira, tudo conversa. Esses deuses que eles adoravam eram os que eles conheciam e que eles adoravam. Ali não era nada de desvio ou de apostasia nenhuma. Isso é conversa que o escritor tenta induzir o leitor a pensar dessa forma. Isso o escritor, eu digo, o escritor monoteísta. Eu fiz um texto, vou transformar em vídeo, explicando essa questão lá da adoração dos deuses, desse politeísmo entre os reis. Porque os escritores colocaram esses reis como politeístas e como se estivesse desviando de uma adoração que já existia, que era monoteísta. E os reis da linhagem de Judá aparecem adorando menos deuses pagãos. Eles fazem, né? É que existiam os hebreus, segundo a lenda, passaram a se dividir em dois povos, né?
entre os do Reino do Norte e os do Reino do Sul, Judá e Israel. Aí, esses aí, eles colocaram escolheram um e colocaram um como adorando mais deuses pagãos do que outro. Isso tem uma explicação, por que eles fizeram isso. Tudo porque os textos foram rearranjados para que nos parecesse que os hebreus adoravam um só Deus. El também era uma divindade pagã, adorado pelos cananeus. Na Bíblia não aparece nenhum deus pagão de nome El. É esse o ponto em destaque que nós citamos inicialmente. Mas aparece Baal, Estar e outros deuses. Mas El, que deveria obrigatoriamente aparecer, não aparece. Por quê? Porque justamente a intenção era esconder a presença desse Deus tão conhecido. El só aparece de forma bem discreta na passagem que Melquisedeque aparece dizendo que adora El Shaddai. Aliás, El Shaddai não, El Elyon, né? Desculpa, ele diz que adora El Elyon. El Elyon. Mas que os escritores espertos preferiram traduzir como Deus Altíssimo. Falo Deus, ou falo dos tradutores o nosso aqui, me referindo ao idioma português. Mas, na verdade, a tradução mais adequada seria Deus da Montanha. Lembrando que traduções, muitas delas são tendenciosas, temos que saber disso. Muitas delas são patrocinadas por igrejas e por grupos religiosos. Então, muitos daqueles textos vai ter manipulação de uma ou de outra igreja. Mas o calcanhar de Aquiles dessas traduções é o contexto. O contexto é a chave. O contexto desmente qualquer mentira que tentem inventar. Mas, na verdade, a tradução mais adequada seria Deus da Montanha e não Deus Altíssimo. Mas, falar de Deus da Montanha ficaria muito evidente, né? Vamos botar um negócio mais em termos de eufemismo, né? Vamos chamar de Deus Altíssimo. Esse El Shaddai, ou El Elyon, né? Nada mais é que El. Nada mais é que El, o deus pagão que era adorado pelos cananeus. Esse aqui é El Elyon. Na realidade é El Shaddai também, mesmo. Há quem diga que eram deuses diferentes, El Shaddai e El Elyon. Mas eu acredito que eram mesmo deuses. O que acontecia é que existia aquela praxe, né, em cada cidade, em cada local, os povos daquela cidade, eles adotavam um deus como principal. Aí mudava uma característica desse deus. Como acontecia lá com os egípcios, né? O deus principal lá era o deus Sol. Mas na cidade eles chegavam e davam nomes diferentes, mostrar que era uma manifestação diferente daquele deus. Era chamado de Atom. Era chamado de Amon-Ra, às vezes de Amon, mas era o mesmo Deus. Os pobres cristãos são enganados, né? É óbvio que são enganados. Pensam que adoram um Deus único, um Deus verdadeiro, mas os judeus fizeram um sincretismo. Eles adoram o Deus que os judeus do passado dizem que adoravam um Deus monoteísta,
Na realidade, o Deus que os hebreus adoravam era um Deus pagão. Era um Deus entre os vários deuses que haviam lá e que eram adorados. Os judeus foi que transformaram mais tarde esse Deus pagão num Deus nacional para eles e exclusivo. Mas esse Deus era um Deus pagão, tanto, tanto como o El que havia, a Áshera, a Baal e outros. O Jeová, o Javé, o Yavé, ou como quer que seja chamado, era um entre os muitos deuses do panteão cananeu. Só isso. Os cristãos, no fundo, na verdade, adoram um Deus pagão, coisa que eles tanto rejeitam, né? Ou querem rejeitar, mas na verdade eles adoram um Deus pagão, tanto quanto os deuses cananeus. Eu explico outros detalhes em 2 textos longos que postarei, caso publicarei, nos grupos. Essa aqui é porque eu estou falando lá da página do Facebook. Aqui eu dou aquela explicação que eu falei. Elohim pode ser traduzido como Deus, como não está se referindo à forma plural. O plural de El é sempre Elohim. Em termos de número, Elohim é deuses. Mas quando você quer dar a qualidade de ser um Deus a alguém ou a alguma divindade, podemos usar Elohim, que é plural, mas vai ser traduzido como Deus no singular. Por exemplo, eu sou Deus, ele é Deus, nós somos deuses. Em todos esses casos, a ideia é atribuir a qualidade de Deus. Portanto, no hebraico seria todas formadas com Elohim e não El. As frases não está a se referir ao número, mas à qualidade. Os judeus dizem que é o plural majestático. Não é um plural majestático da grandeza àquele que o tem. Entendeu? Aí não é um plural numerário, de número. Mas isso é conversa, como falei. É plural, sempre foi plural, porque o idioma hebraico vem do cananeu. Entendeu? Isso aí, simplesmente, eles criaram essa história. Foi quando eles inventaram o monoteísmo. E os seus textos apontavam que havia eram deuses, Elohim. Aí pegaram, modificaram os textos, colocaram que era essa sistemática para o Deus Jeová, os verbos e os adjetivos, ou qualquer outro termo que estivesse ao redor, fosse colocado no singular. Mas, mas isso é um arranjo literário que eles fizeram. E a lenda deles mesmo, extra-bíblica, que prova que Elohim foi sempre plural, nunca foi traduzido como singular. Em um outro texto que eu falei, existe, eu vou procurar aqui, e vou postar aqui, mostrando que, e vou fazer um vídeo também, mostrando que havia uma lenda lá no templo, que eles situam no templo de Moisés, que Moisés colocou lá o texto bíblico falando de deuses. Aí o personagem disse, e as pessoas vão entender como deuses. Aí Javé disse, não, os sábios entenderão que querem dar a entender que era um Deus. Mas a maioria das pessoas iam entender como deuses, porque a palavra é plural. Entendeu? É isso aí, pessoal. Dê seu like. Até a próxima. E se inscrevam, compartilhem.